Uma investigação que queira chegar em alguém que alegadamente cometeu um crime, que teria sido informante do jornalista, ela não pode violar o sigilo da fonte, ela tem que ir por algum outro caminho. E uma busca e apreensão contra o jornalista, usada para identificar a fonte, ela é, evidentemente, uma operação abusiva. Até porque ele não tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal e o Moraes está tomando essa decisão no âmbito do inquérito das fake news, aquele monstrengo criado há mais de 7 anos pelo Dias Toffoli sob a sua relatoria. Vai absorvendo todas as pessoas sem foro privilegiados se elas atingirem, de alguma maneira, mesmo que com a exposição de alguma verdade, ministros do Supremo Tribunal Federal. Você tem um recado aí para toda a imprensa. Qualquer jornalista pode ser alvo de uma busca e apreensão, ter o seu celular apreendido para identificação de fontes. Isso prejudica todo o trabalho da imprensa. Isso gera o chilling effect, aquele efeito dissuasivo, não só de jornalistas se autocensurando com medo de serem retaliados, se eventualmente ousarem dar uma informação inconveniente a um magistrado muito poderoso, mas também as fontes que eventualmente queiram passar uma informação e, principalmente, isso aqui não é uma defesa de classe, não é uma defesa de categoria. É uma defesa da sociedade. A sociedade fica prejudicada se ela perde ferramentas, se ela perde os meios de vigilância e fiscalização das pessoas muito poderosas, que essas sim têm os meios para evitar que sejam fiscalizadas, para evitar que sejam vigiadas. Olha só o que eu estou trazendo aqui para esse programa, que vocês não vão ver essa análise aqui em lugar nenhum. Pedro Luiz Piedade Novaes publicou esse livro anos atrás. Tutela do Direito de Sigilo da Fonte Jornalística, Doutrina e Jurisprudência. Recomendo esse livro. Ele traz o histórico de discussões e faz análises e forma juízo a respeito da questão do sigilo da fonte. Existe doutrina, existe livro publicado por profissionais da área do direito a respeito desse tema. E aí eu fiquei muito interessado em mostrar para vocês o que aparece lá por volta da página 136. Vamos botar o próximo print? Ele estava citando alguns autores que têm uma posição que ele compartilha. Então, olha, Antônio Fidalgo, em 98, Carlos Alberto Barreto, em 2005, Eugênio Bussi, em 2008, sustentam que o jornalista tem garantido o seu sigilo da fonte, mesmo se o seu interlocutor tiver cometido um crime, não podendo ser esse respaldo constitucional relativizado pela autoridade policial, nem mesmo com autorização da justiça, pois o que deve prevalecer é o direito à informação para a coletividade. Na verdade, o jornalista pode sim invocar o resguardo do sigilo da fonte para protegê-la, proteger a fonte, mesmo que esta tenha praticado um ato ilícito, desde que necessário para a divulgação da notícia para a população, pois o que se defende a fundo é o acesso à informação. Tem até notinha de rodapé, com as citações, com o histórico. Isso porque a polícia tem outros instrumentos de investigação para apurar a ocorrência de um crime e a sua autoria, não sendo preciso violar uma garantia constitucional para alcançar seus objetivos. Olha só como isso que está escrito num livro publicado há anos tem tudo a ver com esse caso específico. Aliás, editora Juruá. Eu continuo. Vitor Gabriel Rodrigues, em 2005, aborda essa questão ao expor que, embora a sociedade tenha interesse na solução de crimes e na prisão dos delinquentes, o trabalho de investigação não pode atropelar os direitos garantidos na Constituição Federal. Próximo print vai ter a citação do Vitor Gabriel Rodrigues, me parece. Lá no finalzinho começa a citação do Vitor Gabriel. É evidente que toda a sociedade tem interesse na punição de infratores, o que a leva a colaborar com os procedimentos que, próximo print, continuação da citação, visem a esse fim. A punição penal de um corrupto, de um assaltante de bancos, de um estuprador, são todos atos que surgem presumidamente da vontade do povo, refratada na lei, desde que essa punição seja reservada ao Estado. Mas esse poder punitivo do Estado deve ter limites assegurados, não apenas pelo imperativo de que não pode existir poder ilimitado, mas porque se deve evitar que o poder público se possa transformar no maior transgressor das leis. Realmente não se está sozinho quando se afirma que as maiores ameaças a direitos fundamentais não surgem do cidadão, do indivíduo, mas do ente coletivo. Nas palavras do professor Zaffaroni, atualmente ministro da Corte Suprema Argentina, lo que nadie puede dejar de observar es que las agencias y corporaciones del sistema penal han cometido los peores crímenes a la humanidad y en mucho mayor número a los cometidos por los individuos que delinquieron sin el paraguas protector de los estados. Então, o que ninguém pode deixar de observar é que as agências e corporações do sistema penal cometeram os piores crimes contra a humanidade e, em muito maior número, aqueles cometidos pelos indivíduos que delinquiram sem o guarda-chuva protetor dos estados. Aí a menção ao Zaffaroni dentro da menção lá do Vitor Gabriel. Próximo print. Faço questão aqui porque vai aparecer um histórico, hein? Dessa maneira, mesmo que haja divulgação de notícias sobre determinado delito, cuja autoria ainda é desconhecida pela polícia,
O jornalista tem a proteção constitucional para resguardar a identidade de sua fonte e ninguém poderá compeli-lo a revelá-la, sendo inconstitucional qualquer atitude que busque a relativização dessa garantia constitucional, como a busca e apreensão de seu material de trabalho ou a quebra de seu sigilo telefônico. Olha só, isso é doutrina, isso é livro publicado. O Moraes está contrariando tudo isso, todos esses autores, toda essa obra. Está absolutamente enquadrada a situação atual dentro das hipóteses que estão sendo consideradas nessa análise. Então, repare, ninguém poderá compelir o jornalista a revelar a fonte, sendo inconstitucional qualquer atitude que busque a relativização. Qual foi a palavra que eu usei ontem aqui, inclusive para dar o título no corte? Moraes relativiza sigilo da fonte. E olha o que estava lá no livro. Que não se pode, é inconstitucional relativizar essa garantia constitucional com uma busca e apreensão do material de trabalho do jornalista ou a quebra do seu sigilo telefônico. O que aconteceu com o jornalista Luiz Pablo? Ele teve uma operação de busca e apreensão contra ele que levou o seu celular. Então, não é a quebra antiga de sigilo telefônico, do telefone fixo da residência, é a apreensão do celular, extração de dados do celular. Portanto, continua o autor do livro, se a autoridade policial quer saber o paradeiro do criminoso e ou desvendar um crime, que investigue os fatos por outros meios admitidos em direito, respeitando-se a cobertura constitucional da profissão do jornalista. Então, olha, eles podem fazer todo tipo de alegação, vazar para os seus porta-vozes, para que eles defendam as narrativas de que, não tinha irregularidade, mas tinha uma transferência, mas isso, mais aquilo. Fato é que existe uma previsão constitucional contra a violação do sigilo da fonte. E você não pode burlar essa previsão constitucional com uma operação de busca e apreensão que apreenda o celular, extrai seus dados, pronto, encontra a fonte. Mas veja bem, não foi uma violação direta, foi porque temos indícios do envolvimento do jornalista, então tínhamos que olhar o celular, e aí por acaso, encontramos a fonte. Mas não foi sem querer querendo. Não dá, é o cúmulo do abuso de quem tem uma caneta poderosa na mão. Próximo print. Certo. Essa, inclusive, foi a decisão proferida pela Sexta Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo, que negou pedido da Polícia Federal de prisão e de busca e apreensão de documentos na casa de uma jornalista da Folha de São Paulo. Atenção, jornalistas da Folha que acompanham esse programa, avisem aí aos editorialistas ou editorialistas que acompanham, lembrem-se desse episódio. Eu já vou mostrar até o que a Folha publicou. Que aí vocês podem fazer um editorial a respeito desse caso, citando o que já aconteceu lá atrás. Então, houve um pedido lá atrás, anos atrás, da PF, de prisão e busca e apreensão de documentos na casa de uma jornalista da Folha. A autoridade policial pretendia saber qual era a fonte sigilosa da repórter do jornal, pois foi publicada matéria sobre a Operação Satyagraha, meses antes da sua deflagração, o que teria prejudicado o andamento das investigações. Era isso que a autoridade policial, e a gente já vai ver quem era, alegava. E olha, cada um pode fazer o juízo sobre a matéria, sobre a conduta dos jornalistas. O que não pode é violar o sigilo da fonte. Então você pode avaliar, acho que a jornalista não deveria ter publicado a matéria, eu acho que a matéria poderia ser mais bem escrita, etc. Essas são análises possíveis que fazem parte do debate público. Então é preciso distinguir a categoria. O que não se pode é violar um princípio, um dispositivo constitucional. Próximo print. Na referida decisão judicial, o magistrado posicionou-se que não seria adequado o pedido de prisão da repórter da Folha, bem como de busca e apreensão no domicílio da repórter, pois a Constituição Federal garante o sigilo da fonte jornalística. Não obstante, o meritíssimo asseverou que o trabalho da imprensa deve ser respeitado. Abro aspas. Olha só, ele não permitiu, não autorizou a prisão, não autorizou a busca e apreensão, mas ele emitiu, vamos dizer assim, uma consideração. Abro aspas. Mas a ética profissional exige que informações policiais sigilosas que possam comprometer o resultado de práticas estatais legítimas, ainda que levianamente repassadas a setores da mídia, devem ser mantidas sob reserva. Fecho aspas. Não vejo grande problema nisso. É porque o juiz não deve ficar palpitando muito, opinando muito, mas vamos dizer que está dentro do escopo uma reflexão sobre o tema. O juiz nega a prisão, nega a busca e a apreensão, mas repare, ele faz uma observação. Olha, acho que informações sensíveis que podem prejudicar uma investigação policial, o jornalista tem que segurar a tentação de publicá-las, quer dizer, deveria, talvez, quem sabe, né? Na minha visão, pelo menos, a do juiz, que ele está falando, poderia manter sob reserva, para evitar que investigações legítimas avancem, porque uma vez publicado que vai ter uma operação, de repente a pessoa que é alvo da operação, ela vai retirar as provas do local, que vai ser alvo de busca e apreensão, etc. E, eventualmente, aquela reportagem, de uma forma indireta, ainda que o jornalista possa publicá-la, pode acabar ajudando algum tipo de grupo envolvido em atividades supostamente ilícitas. Mas isso é uma consideração
a ser feita no debate público. Isso é um juízo de valor, é um juízo a respeito da moralidade, é um juízo a respeito da qualidade da atividade jornalística. Você não pode atravessar essas fronteiras de categorias. Então, você fica insatisfeito com uma reportagem, operação de busca e apreensão e prisão. Isso é um método Moraes, ele mistura as categorias. E um magistrado, assim como um analista, nós temos que ter as categorias muito bem delineadas. Porque são as pessoas radicalizadas, as pessoas militantes, movidas a ódios e paixões, que misturam tudo no mesmo balaio. Não gosta, quer mais é que vá preso. Magistrado não pode agir assim. Então, próximo print. O pedido de prisão da jornalista da Folha não foi a primeira, nem será a última tentativa de limitar-se ao alcance do resguardo do sigilo da fonte jornalística. E aí o livro cita outro episódio. Em novembro de 2005, houve intenso debate sobre essa questão pelo fato de o procurador Bruno Caiado de Acioli ter pedido na Justiça a quebra do sigilo telefônico de 4 jornalistas com a intenção de descobrir suas fontes. E aí o livro discorre sobre esse exemplo também. Aliás, o André Chalders, do Metrópolis, estava citando lá na rede social X que teve um caso parecido envolvendo a Andresa Matais. Então, volta e meia, tem gente querendo violar sigilo da fonte. O pior de tudo é que o ministro do Supremo Tribunal Federal seja essa pessoa. Porque ele consegue com uma canetada. Então, repare, o magistrado, no caso da repórter da Folha lá de trás, ele não fez como o Moraes. Ele fez simplesmente uma consideração, mas ele não atravessou a fronteira. Próximo print. Aí eu vou mostrar o que a Folha publicou na época. Domingo, 13 de julho de 2008. Relatório afirma sem provas que grupos manipulam mídia. Era o relatório final da Operação Satyagraha. Você tinha lá o delegado, que era o Protógenes Queiroz, não era isso? Próximo print. E houve muitas críticas ao comportamento dele naquela ocasião. E o que a Folha colocou no parágrafo que a gente está vendo agora? O documento, que é o relatório final, se refere à jornalista da Folha, Andréa Michael, eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome, como integrante da organização criminosa, travestida de correspondente da jornal Folha de São Paulo na cidade de Brasília. Michael foi autora de reportagem em abril que antecipou com exclusividade a operação da PF. O delegado ficou contrariado com a revelação e registrou isso no relatório. Pediu também a prisão temporária de Michael, a Andréa, e busca e apreensão em sua casa, ambos negados pelo juiz. Em nota, o jornal diz que a Folha repele insinuações de que o comportamento da repórter Andréa Michael não tenha sido correto. A repórter apurou fatos de notório interesse público relatados em texto publicado pela Folha em abril. A nota dizia ainda que tentativas de envolver a profissional da Folha no inquérito só podem ser entendidas como esforço inútil de intimidar a equipe de reportagem do jornal e retaliar quem cumpriu com sua obrigação. Michael é repórter da sucursal da Folha em Brasília há 8 anos. Essa matéria é daquele ano, portanto era a contagem de lá. Então, repare que você pode discutir se um repórter deve ou não antecipar uma operação policial, se um repórter deve ou não publicar um material que foi roubado por um hacker. Essas discussões são absolutamente legítimas no debate público, cada um vai formar o seu juízo. O que não se pode é atropelar a Constituição. Então são questões diferentes. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.